Bom dia, amados irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, hoje eu quero assim deixar uma palavra aos irmãos para que ela venha falar a todos os corações nesse dia. É assim um texto assim um pouco grande para vídeo, mas o Senhor nos conduzirá. E se encontra em Mateus 15, a partir do versículo 21. Que tem por título A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados e amadas, eu vi nesse texto aqui uma lição, uma perseverança, uma fé tremenda, que aqui esta mulher, nem do meio do povo de Israel, ela não era. Ela não era uma seguidora de Jesus, mas ao ouvir falar dele, ela acreditou. Tanto que acreditou que ela foi buscar socorro nele. E uma coisa aqui que me chamou bastante atenção, aqui no 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Ah, irmãos, quantas vezes nós, servos do Senhor, que vivemos na presença de Deus, comemos na mesa do Senhor e somos agraciados todos os dias, mas quantas vezes a gente, por uma grande necessidade, a gente tem a carência, mas a gente vai pedir ao Senhor, mas a gente esquece a humildade, a gente deixa de lado a humildade, a gente vai pedir e já quer naquela hora. Às vezes até a gente já pede ao Senhor, cobrando, jogando, atirando no Senhor, que somos servos dele. E essa mulher aqui, mas ele não lhe respondeu palavra. E aqui segue: E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Veja só o sufoco que esta pobre mulher sofredora teve. A fé, a perseverança. Além do Senhor não ter dito nada, ter se calado para ela, ainda os discípulos, ela ouvia eles dizer para o Senhor, para despedi-la, que significa dispensá-la, mandar embora. E ainda assim esta mulher insistiu ali, ela conseguiu, insistiu. E ele respondeu, aí o que o Senhor Jesus disse, interessante foi isso. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas vezes a gente só quer falar para crente, irmãos? Quantas vezes a gente só quer falar para crente? Fica ali, ó, no comodismo, falando com quem já está sendo tratado, falando com quem a gente sabe que já vai nos dar atenção. Irmão, esse texto é tremendamente importante.
E aqui segue a palavra. Então chegou ela e o adorou. Veja só, né? Chegou ela e o adorou, dizendo: socorre-me. Por tão pouco, às vezes a gente desiste, né, irmãos? Por tão pouco, muitas vezes a gente desiste em meio do caminho. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quanta humildade no coração dessa mulher. Quanta humildade no coração dessa mulher. Ela já estava tão aflita, tão desesperada. Primeiro, ele se calou. Segundo, os discípulos mandou que ela fosse despedida. Daí vem o Senhor e fala para ela que não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E essa mulher fez assim um ato de fé tão grande e que moveu o coração do Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Foi pela perseverança, irmãos, que essa mulher alcançou a graça. Essa mulher conseguiu mover o coração de Jesus. Mas eu acredito que o Senhor Jesus já estava pronto para dar o que aquela mulher pedia. O Senhor Jesus já estava tendo certeza, ele já tinha certeza do que ele ia fazer por aquela mulher. Mas ele queria ver a atenção daquela mulher, ele queria ver a fé daquela mulher, bem que ele já conhecia dentro do coração dela, porque só o Senhor Jesus pode e conhece o coração. Mas ele queria ver o tamanho da fé daquela mulher e a perseverança de quem precisa. Porque, irmãos, a gente precisa, mas às vezes a gente não tem humildade e não persevera por aquilo que a gente quer. Aí, quando você vê o primeiro sinal de negativa, aí você desiste. Eu mesmo às vezes, irmãos, não nego não. Eu mesmo às vezes sou assim. Às vezes, se alguém me nega algo agora, eu já ali me jogo um balde de gelo e ali eu já não tenho mais coragem de seguir ali para insistir. No caso do Senhor é um pouco diferente, mas falando pelo lado humano, eu sou meio assim de desistir rápido. Agora, irmãos, a história dessa mulher é uma assim. Isso aqui é muito profundo, irmãos. É porque às vezes vídeo é muito rápido, não dá pra gente aprofundar muito. Mas é muito profundo essa história. Essa história nos ensina, essa história nos encoraja. E a nós, como servos do Senhor, nos faz entender que a gente tem que perseverar. Porque o Senhor não é o nosso empregado, não, irmãos. O Senhor não é o nosso empregado para que a gente fala, a gente pede e ele já vai atendendo, não. Ele não é o nosso empregado. Ele é o nosso Senhor. E isso é que a gente tem que aprender com esta mulher, irmãos. Aleluias. A gente tem que aprender com esta mulher. Esta mulher foi assim um exemplo de fé e de coragem, de persistência. E esta mulher nos deixa uma grande lição. Para que a gente não desista. Porque nem sempre o Senhor vai fazendo sua vontade na hora que a gente quer, irmãos. Porque Ele é Senhor e nós somos servos. Então, o que nós temos dado de tão urgente para o Senhor, para que o Senhor nos atenda com tanta urgência, que às vezes até um louvor, você fica ali, seu coração ansiando, desejando para fazer um louvor em um momento da leitura da palavra, mas os seus afazeres parece que está acima de tudo, que você deixa passar. Eu digo até por mim mesmo, irmãos. Quando eu falo assim, eu tô falando, às vezes, eu falo isso e aí vai despertando em mim mesmo. Eu falo até por mim mesma, porque quantas vezes eu tenho uma certa obrigação de cumprir das 10 às 11. E às vezes quando eu vou ver já tá chegando nas 11. Então, irmãos, assim, fica o Senhor em segundo plano. E por que quando eu preciso, que eu clamo, o Senhor tem que de repente agir e para me ajudar? Não, irmãos, a gente tem que buscar ter fé. Independente de que o Senhor vai atender agora ou amanhã, irmãos. E esta mulher nos deixa um grande exemplo. E olha que ela tinha urgência. Ela tinha urgência. Imagine a tribulação que estava dentro da casa daquela mulher, com aquela filha endemoniada. A gente sabe, lá certamente não está na Bíblia, mas com uma pessoa endemoniada, está fazendo de tudo ruim. Certamente dentro da casa daquela mulher já estava tudo quebrado. Já estava tudo
naquele desespero. Mas aquela mulher foi, ela deixou tudo ali, confiando que ela ia buscar uma solução e que ela ia encontrar. Por isso, ela perseverou até que ela conseguiu. E ela mexeu com o coração do Senhor. Ela mexeu tremendamente com o coração do Senhor, porque ele diz aqui: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Mas nós viemos aprender nesta manhã com esta mulher, com a lição desta mulher e com o exemplo que o Senhor Jesus está dando aqui também, de que nós não somos tão urgentes sem dar o louvor, porque essa mulher ela foi urgente. Ela foi urgente em tudo que ela fez. Mas o Senhor fez ela esperar. E ela esperou, e pela espera dela, pela humildade em esperar e perseverar, ela alcançou a bênção. Vamos nós também perseverar, irmãos? Vamos nós também perseverar e ter humildade diante do nosso Deus, porque Ele é Senhor, nós somos apenas servo. Vamos perseverar na presença do Senhor com humildade e nunca deixar perder a fé, por causa que a nossa aflição é grande, porque pela nossa fé, a nossa perseverança, alcançaremos graça, alcançaremos vitória e ainda daremos testemunho para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém, irmãos? E eu agradeço assim mais uma vez ao meu Senhor, ao nosso Deus, por mais essa oportunidade no nome de Jesus. E ficam todos na paz, em nome do Senhor. Um bom dia a todos e um restante de semana que a gente já está no meio, né? Hoje é quarta-feira e que todos nós possamos alcançar a graça e o favor do Senhor, irmãos, porque Ele tem para nos dar muitas bênçãos. Cabe nós buscarmos com humildade e lembrando, Ele é Senhor e eu é quem preciso dele. Então que eu tenho que ir a Ele com humildade e com fé e respeito. Fiquem todos na paz em nome de Jesus.